Salut! Espero que você esteja super bem. J'espère que tu vas super bien. E nesse guia que você acabou de receber, você vai ter então um mapa geral de como construir as suas frases em francês. Você vai ver aqui comigo que parece bastante coisa, é um mapa geral, então você vai ver vários lugares em que você vai ter que se parar um pouquinho para dominar algumas estruturas que vão exigir um pouquinho de prática para que isso se torne natural na sua comunicação. Mas não se preocupe, no final eu vou te mostrar como é que você faz para praticar isso de uma forma prazerosa, motivadora, num fio consistente de progressão que vai fazer você, no fim das contas, conseguir se comunicar em francês de forma tranquila, certo? Então, eu separei aqui 3 etapas que você precisa dominar, entender, conhecer para seguir um caminho de progressão em francês, que às vezes a gente fica estudando na internet e vendo muitos conteúdos dispersos e sente que não consegue avançar muito. Então, aqui eu vou te dar uma estrutura para você conseguir realmente progredir e no final ter o resultado que você espera, que é justamente construir frases e se comunicar com naturalidade. A primeira etapa, então, que você precisa concentrar aí os seus esforços é em dominar os verbos, tá? Isso parece uma coisa assim gigantesca, tem mais de 10.000 verbos, vários tempos e vários modos verbais, mas o que eu vou te pedir é para se concentrar apenas nos verbos principais e também nos tempos e modos que você vai de fato usar no seu dia a dia, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o verbo être, que é o ser e estar, para você ter uma ideia geral, tá? Os tempos que você precisa saber, que você vai usar no seu dia a dia, são o quê? O presente, que é a mesma coisa em português, é o presente mesmo. O passé composé, que é composto aí de 2 formas, mas significa as ações no passado, né? Eu comi, eu jantei, eu falei, eu estudei, eu fui. Esses são os verbos no passé composé. O imperfeito, que é a descrição do passado, os seus hábitos do passado, eu era, eu estava, eu cantava, eu falava. E no futuro, que é a mesma coisa em português, o condicional, que também é a mesma coisa em português, o subjuntivo presente, que em francês só existe o presente, né? Não tem subjuntivo passado, subjuntivo imperfeito. Esses tempos eles existem na literatura. Você pode até, num segundo momento, dedicar um tempinho para conhecer, mas você não precisa dominar, saber conjugar tudo para construir suas frases nesse momento, tá? Os tempos e modos, então, que você precisa dominar são esses 7 aqui: presente, passé composé, imperfeito, futuro, condicional, subjuntivo presente e imperativo, tá? Eu coloquei aqui nessa tabela a tradução para você associar, porque a forma mais fácil é você justamente fazer isso. Você olhar para o verbo em francês e saber em português como é que você ia dizer aquilo. Porque daí aquilo vai fazer na sua cabeça uma associação bem breve e você vai conseguir depois, na hora, na prática, na comunicação, no dia a dia ali, conseguir dizer aquilo que você está querendo dizer, tá? E aí a minha dica para você dominar aí os 30 verbos principais que eu separei para você é você usar esse site, o Le Conjugueur, é uma ferramenta de conjugação verbal muito prática, muito simples, onde você coloca o verbo que você quer e ele te mostra a conjugação total. E aí, presta atenção, você não vai precisar de tudo, ele vai te dar a conjugação inteira. Você vai focar só em quais tempos mesmo: presente, passé composé, imparfait, futur conditionnel, subjonctif e impératif. Esses são os que você realmente precisa dominar, tá com eles na ponta da língua para formar suas frases, certo? E aí eu separei aqui 30 verbos para você passar um tempo aí, pega cada um, coloca lá no Conjugueur, dá uma olhada nos tempos e nos modos ali que eu te falei e tenta repetir, tenta associar. Ah, eu era, j'étais. Você era, tu étais. Ele era, il était. E assim por diante. Tenta fazer isso com esses 30 verbos. Isso já vai te dar
uma excelente base para formar suas primeiras frases, certo? A segunda etapa que eu separei aqui para você é você dominar os determinantes, tá? Uma vez que você tenha dominado os verbos, né, a estrutura que você vai precisar são essas aqui que são os determinantes. Os determinantes são essas palavrinhas que vão sempre acompanhar uma palavra, um nome, um substantivo, certo? Então, os artigos definidos, indefinidos, os demonstrativos, os interrogativos, exclamativos, possessivos, tudo isso a gente usa em português de uma forma muito natural e muito cotidiana. Todo tempo você usa essas palavras sem nem mesmo se dar conta. E em francês, o mais importante é você associar agora quais são, então, essas palavras para que você, na hora de construir as suas frases, já consiga construir com os artigos corretamente, com os adjetivos corretamente. E aí é muito simples também de associar, porque assim como em português, a gente vai ter masculino, feminino, singular e plural. Então, para você que fala português, é uma mão na roda aprender francês, porque é a mesma estrutura, é só você associar qual que é a diferença, tá? Então, vamos ver aqui juntos. Por exemplo, os artigos definidos. O, a, os, as, o menino, a menina, os meninos, as meninas. Em francês, então, vai ser le, la e les, né? Le garçon, o menino. La fille, a menina. Les garçons et les filles, os meninos e as meninas. É o mesmo plural para masculino e feminino, tá? Tem um detalhe em francês, que é o que faz a língua mais charmosa do mundo, mais melódica, que é justamente uma adaptação fonética quando as palavras começam por vogal ou H mudo, né? Então, se for école, por exemplo, a gente não vai falar la école, a gente vai colocar um L e um apóstrofo e a gente vai juntar esse L no école e vai ficar l'école, l'hôtel, l'homme, né? O hotel, l'hôtel, o homem, l'homme, tá? E aí, não precisa se aprofundar nisso por enquanto, só se sensibiliza para esse fato. Depois eu vou te mostrar como é que você vai praticar isso também, tá? Vamos focar aqui só em conhecer o panorama geral, como eu disse, para depois eu te mostrar como é que você vai construir uma progressão de prática mesmo e interiorizar essas estruturas de forma natural, certo? Então, os artigos definidos a gente já viu, agora os indefinidos. Eles são uma, uns, umas em português e em francês então vai ser un, une e des, tá? Um menino, un garçon. Uma menina, une fille. Meninos ou meninas, ou uns meninos ou umas meninas, des garçons et des filles. Vai ser o mesmo aí, plural, pro, né, masculino e feminino. E aqui não tem nenhuma adaptação quando começa por vogal. Isso aqui é bem tranquilo. Aí em francês vai ter um negócio que a gente chama de partitif, que são esses artigos que a gente vai usar quando as coisas não forem contáveis. O que isso quer dizer? Por exemplo, você toma leite, né? Em francês a gente vai dizer tu prends du lait, tu bois du lait. Esse du aí, ele vai sempre acompanhar a palavrinha que vem seguinte e em português ele não quer dizer nada, mas em francês é uma estrutura que a gente vai usar bastante. Então você vai fazer essa associação. Se for masculino é du, se for feminino é de la, se for plural é de. E se começar por vogal vai ser de l apostrophe. Então, du lait, de la confiture, des haricots, des tomates et de l'eau. Você bebe água, tu bois de l'eau. Você come geleia, tu manges de la confiture. Você bebe leite, tu bois du lait. Você come feijão, tu manges des haricots. Você come tomate, tu manges des tomates. E assim por diante, tá? Os interrogativos ou exclamativos é bem fácil de associar. E aí você já percebe uma coisa interessante. O quel, né? Quel garçon, que menino, quel garçon. Para formar o feminino, a gente vai colocar um E a mais. E aí a gente vai dobrar o L, né? Então, quel,
o feminino vai ficar quelle, com 2 L's e E. Então vai ficar quel garçon, quelle fille. E aí, para o plural, a gente vai colocar um S. Quel garçon et quelle fille. E você vai ver que a pronúncia não muda nada, é a mesma, tá? Então, quel garçon, quelle fille, quel garçon ou quelle fille, tá? E aí eu também coloquei os possessivos, como é que você indica que alguma coisa pertence a alguém, né? Mon livre, ton livre, son livre, né? O meu livro, o teu livro, e o son livre é o livro dele ou dela, tá? Se for nosso, então, notre livre, votre livre ou leur livre. Nosso livro, vosso livro ou de vocês, e leur livre, o livro deles ou delas. E aí, o feminino vai ser ma, tá? Ou sa. Ma veste, ta veste, sa veste, minha jaqueta, tua jaqueta, a jaqueta dele. Ma veste, ta veste, sa veste. E se for o plural, também vai ser notre. Mesma coisa. Notre veste, votre veste, leur veste. Nossa jaqueta, a jaqueta de vocês e a jaqueta deles, tá? E se for o plural, vai ser me, te, o, se, o, no, vos e leur. Os meus livros, os teus livros, os livros dele. Mes livres, tes livres, ses livres. Nossos livros, os livros de vocês e os livros deles. Nos livres, vos livres, leur livre, tá? Olhando assim, parece meio complicado, mas eu vou te ensinar depois no final como é que você pratica isso até interiorizar esses artigos de forma muito simples e muito agradável, tá? A gente vai ver agora a terceira etapa, que são os pronomes, tá? Então, a gente usa os pronomes basicamente para substituir alguns termos nas frases para evitar repetições. Então, esses termos você também precisa dominar com toda a sua desenvoltura, certo? Então, são os verbos, os determinantes e agora os pronomes. Então, numa frase, por exemplo, numa conversa, alguém te pergunta, tu manges une banane? Né? Você come uma banana? Você não vai responder, sim, eu como uma banana. Hoje eu comi uma banana. Todos os dias eu como uma banana. Para evitar de repetir esse une banane, a gente vai usar então um pronome. O pronome significa justamente isso, ele é pronome, ele serve o nome. Então, para você indicar esse nome, você usa um pronome. E aí, o que a gente tem aqui, por exemplo, né, são vários tipos de pronomes para cada palavra específica que vai ser substituída, certo? Então, no caso aqui, tu manges une banane? Né? No lugar de dizer je mange une banane, você vai dizer oui, j'en mange une tous les jours. J'en mange une tous les jours. Esse en está substituindo justamente a ideia de banana, tá? E aí, para cada termo específico que existe na comunicação, a gente também vai ter um pronome correspondente. Então, você tem que aprender a fazer essa correspondência da mesma forma, certo? Mas também é muito simples e eu também vou te ensinar depois a praticar isso e garantir que isso fique aí coladinho no seu cérebro para você não se confundir na hora de formar a sua frase, tá? Então, o primeiro pronome, né, o tipo de pronome que eu quero te mostrar são os pronoms toniques. O que são os pronoms toniques? São esses pronomes que indicam as pessoas, né? Eu, você, ele, ela, nós, vocês, elas e eles. Só que esses pronomes, eles vão ser usados numa situação específica. A gente vai usar o pronom tonique quando for depois de uma preposição, ou quando for para enfatizar alguma coisa, ou quando ele estiver sozinho numa frase, tá? Então, por exemplo, je é eu, né? Você já aprendeu lá com os verbos je mange, eu como, eu pego, je prends. Esse je é eu, só que quando eu estou conjugando o verbo. Agora, se eu for colocar eu numa frase depois de uma preposição, eu não vou usar je, eu vou usar moi. Então, tu viens avec moi. Você vem comigo, tu viens avec moi. Certo? Se for o tu, depois de uma preposição, você vai usar o toi. Então, il part avec toi. Ele vai com você, ele vai contigo, il part avec toi.
Se for ele, a gente vai usar o lui. Então, ao invés de usar o il vai conjugar, né? Il mange, il prend, il étudie, il habite, né? Ele come, ele estuda, ele pega, ele mora. E depois de uma preposição, a gente vai usar o lui. Então, elle sort sans lui. Ela sai sem ele, elle sort sans lui. E o ela vai ficar ela mesmo. On va sans elle. A gente vai sem ela. Vamos sem ela, on va sans elle, tá? Se for o plural, vai ser e. Não sei se você já viu essa palavrinha, né? E. A gente vai dizer simplesmente e. Para dizer e, você vai fazer uma boca de o e vai falar e. Vai ficar e, tá? Então, on fait ça pour eux. A gente faz isso para eles, por eles. On fait ça pour eux. Fazemos isso por eles. E se for elle, continua elle também, tá? Então, ils font ça pour elle, eles fazem isso para elas, eles fazem isso por elas, ils font ça pour elle, tá? Esses são os pronomes tônicos que vão substituir, então, as pessoas nesses casos específicos. Então, depois de preposição, ou para enfatizar, ou quando tá sozinho numa frase, tá? E aí, a gente vai ver aqui também esses outros pronomes que a gente vai usar muito em francês, que são os pronomes de complemento, objeto direto e indireto, tá? Olhando assim, parece, meu Deus do céu, perdi a aula de gramática lá atrás, nunca mais vou conseguir estudar francês. Não, é muito simples, tá? Você usa essas palavras aí no seu dia a dia em português, né? Então, il me voit, ele me vê. Il te voit, ele te vê. O que a gente acaba não usando muito em português e que a gente usa muito em francês vai ser exatamente esse le e la aqui, né? Ele o compreende. A gente usa isso em português numa linguagem mais formal, mas em francês a gente usa em todo o tempo, na linguagem do dia a dia mesmo, tá? Então, il le comprend, ele o compreende. Il la comprend, ele a compreende, il la comprend. Il nous regarde, ele nos olha, il vous regarde, ele vos olha, ele olha para vocês. Il les connaît, ele as conhece ou ele os conhece, tá? Esses são os pronomes de complemento objeto direto, quando o verbo pede um complemento, né? Ele olha quem, ele vê quem, ele compreende quem ou o que, certo? E a gente vai ter também em francês os pronomes de complemento de objeto indireto, quando os verbos pedirem a preposição a. O que isso quer dizer? Até deixei um linkzinho aí para você ver vários verbos aí que precisam da preposição a. Então, appartenir à quelqu'un, envoyer à quelqu'un, répondre à quelqu'un. Então, pertencer a alguém, enviar a alguém ou responder a alguém. A gente em francês vai mudar um pouquinho o pronome para substituir aí essa pessoa para quem a gente pertence ou envia ou responde, no caso aí desses verbos, tá? Então, vamos ver aqui os exemplos. Il me parle. Quando é me e te, e nous e vous, é sempre igual, então já facilita muito. Il me parle, ele me fala. Il te répond, ele te responde. Il lui téléphone, ele telefona para ele, ou ele lhe telefona. Il nous envoie, ele nos envia. Il vous donne, ele dá para vocês, ele vos dá. Il leur appartient, ele pertence a eles, tá? Então, aí o que vai ser diferente é o lui e leur, tá? Você fala para ele, né? Tu lui parles. Você responde para ele, tu lui réponds. Você pertence a eles, tu leur appartiens, tá? Então, esse lui e leur aí, você vai ver muitas vezes aí na sua comunicação em francês, tá? Além desses pronomes, você ainda vai ter dois pronomes que só existem em francês, não existem em português, então a lógica é um pouco diferente, mas também é muito simples. A gente tem então o pronome en. Em primeiro lugar, o pronome en, ele vai substituir alguma coisa que tenha sido introduzido pelos termos un, une, du, de, la, de elle apostrophe, o de e a companhia dele aí, né? Os artigos que são coladinhos nele, tá? Então, du lait, por exemplo. Tu bois du lait? Você bebe leite? Oui, j'en bois un peu. Esse en aí vai substituir o leite. Ao invés de falar assim, eu tomo leite. Ah, tomo leite todo dia. J'en bois. Esse en
já substitui aí, já é suficiente, tá? De la salade, por exemplo, il mange de la salade? Ele come salada? Oui, il en mange tous les jours. Sim, ele come todos os dias. A gente, em português, não usa nada, mas em francês a gente usa e usa muito, e em todo tempo, esse pronome aqui. Il en mange tous les jours, tá? Des céréales, por exemplo, né? Se for aí o plural. Tu as acheté des céréales? Você comprou cereais? Oui, j'en ai acheté hier. Né? No passado, eu comprei cereais ontem. Oui, j'en ai acheté hier. Tá? Então, o en vai substituir qualquer coisa que tenha sido introduzida por un, une, du, de la, de l'apostrophe, de apostrophe e assim por diante, beleza? Não se preocupe agora, né? Como eu disse, eu tô te dando o panorama geral, depois eu te mostro como é que você vai praticar cada uma dessas estruturas até que elas se tornem fluídas aí para você, tá? Vamos agora acompanhar aqui comigo como é que você faz para usar o pronome I, esse Y aí, tá? Y, né? O Y, em francês, Y. Esse pronome aí, a gente vai usar para substituir um lugar ou alguma coisa que tenha sido introduzido pela preposição a, tá? Então, por exemplo, tu vas à Paris, né? Você vai para Paris? Oui, j'y vais demain. Eu vou para Paris, esse I aí vai substituir para Paris, j'y vais demain, certo? Au futur, por exemplo, tem a preposição a aí mais o U, né? Vai, a mais le vai ficar o, então, tu penses au futur? Você pensa no futuro? Oui, j'y pense souvent. Sim, eu penso no futuro frequentemente, tá? Os États-Unis, por exemplo, a gente tem a preposição a, mais le vai ficar o, com esse X. Então, tu habites aux États-Unis? Oui, j'y habite depuis un an. Sim, eu moro nos Estados Unidos faz um ano, desde um ano, certo? Então, esse Y você também vai precisar dominar, porque ele vai aparecer muitíssimas vezes na sua comunicação, tá? E só para passar aqui o olho geral em todos esses pronomes que você vai usar, a gente viu anteriormente os possessivos que acompanham uma palavra, então, mon livre, ton livre, son livre. Aqui a gente vai ter uma estrutura de substituição que é um pouquinho diferente. Então, mon livre a gente vai substituir por le mien, que seria a tradução o meu. Tu veux mon livre ou le tien? Você quer o meu livro ou o teu? Esse le mien, le tien, le sien significa o seu, o meu, o teu, só que sem acompanhar a coisa. Por isso que a gente chama ele de pronome e a gente sempre vai colocar junto com o artigo, tá? Então, mon livre, ton livre, son livre, se a gente for substituir por um pronome, vai ficar então le mien, le tien et le sien. E aí a lógica, né, do masculino, feminino, singular e plural vai se aplicar da mesma forma. Então, a gente tem le nôtre, le vôtre et le leur, que seria o nosso, o de vocês, o vosso, ou o deles ou delas, certo? O feminino, então, vai ficar la mienne, la tienne ou la sienne, a minha, a tua, a dele ou dela, e la nôtre, la vôtre, la leur, a nossa, a de vocês e a deles ou delas, tá? E se for o plural, les miens, les tiens, les siens, ou les miennes, les tiennes, les siennes, sempre com S, les nôtres, les vôtres e les leurs, sempre com S também, tá? Aqui você vai precisar de praticar esses pronomes para dominá-los com clareza, tá? Não se preocupe, eu já vou te passar essa dica da prática, tá? Mas antes disso, só terminar aqui de explicar o pronome, então, demonstrativo, tá? A gente, nos determinantes, a gente tem, por exemplo, ce, cette e ces, né? Ce garçon, cette fille, ces garçons e ces filles. Ce garçon, esse menino. Cette fille, essa menina. Ces garçons e ces filles, esses meninos e essas meninas. Se você for substituir esses termos numa frase, você vai usar, então, se for um masculino singular, celui. Então, tu préfères ce livre ou celui-ci? Você prefere esse livro ou
este aqui ou esse aqui. Tu préfères ce livre? O ce aqui é o determinante que acompanha o livro e o celui é o pronome que substitui. Então, é essa lógica. O determinante acompanha e o pronome substitui, tá? E tanto um quanto o outro vai ter a sua forma masculina, feminina, singular e plural, assim como em português, então tá fácil aí de você dominar. Tu préfères ce livre ou celui-ci? Se for o feminino, vai ser celle. Tu achètes cette veste ou celle-là? Você compra essa jaqueta ou aquela lá? Tu achètes cette veste ou celle-là? Tu aimes mieux faire ces exercices ou ceux-là? Se for o plural masculino, então vai ser ce. Tu aimes mieux faire ces exercices ou ceux-là? Você gosta mais de fazer esses exercícios ou aqueles? E o feminino plural vai ser celle. Tu portes ces chaussettes ou celles-ci? Você coloca, usa essas meias ou aquelas ali, aquelas aí, né? Tu portes ces chaussettes ou celles-ci, tá? Olhando assim, eu te dei então uma visão muito geral de todos esses termos e todas essas estruturas para você saber o mapa aí da sua progressão em francês. É óbvio que para isso se tornar natural para você, você vai precisar repetir essas estruturas de uma forma que seja motivante, motivadora e agradável para você, né? E é por isso que com a nossa equipe a gente está propondo esse desafio desse programa Parle français en 90 jours, que é Fale Francês em 90 dias. Se você quiser saber mais sobre esse programa, como é que funciona, você me manda uma mensagem, agenda aqui o seu horário para a gente te conhecer melhor, saber em que nível você está e como é que a gente pode te ajudar da melhor forma. Eu agradeço você por ter visto esse vídeo e a gente se vê no nosso programa. Au revoir!